Aposentadoria por tempo de contribuição. Esta foi uma das aposentadorias que foi extinta com a reforma da Previdência. Quer dizer, todas as pessoas que se filiarem ao INSS após 13/11/2019, ou seja, a partir de 14/11/2019, já não se aposenta mais por tempo de contribuição, porque essa aposentadoria foi extinta com a reforma. Surgiu aí a aposentadoria programada, que é a combinação de idade mais tempo de contribuição. Mas para as pessoas que já estavam inscritas no INSS, que já estavam filiadas até a reforma 13/11/2019, ou elas podem pedir aposentadoria hoje com base no direito adquirido lá já na reforma. Vamos supor, o homem, se ele já tinha 35 anos de contribuição lá no dia 13/11/2019, por algum motivo ele não pediu aposentadoria, ele pode pedir agora? Ele pode, com base no direito adquirido. A mulher, se ela já tinha lá até a data da reforma 30 anos de contribuição, ela pode pedir aposentadoria por tempo de contribuição com base no direito adquirido? Pode. Porém, pessoal, eu sempre oriento a fazer cálculos, a solicitar um profissional especializado na área para fazer o cálculo para vocês antes de vocês solicitarem essa aposentadoria. Por quê? Pode ser que a aposentadoria com base no direito adquirido não seja tão vantajosa quanto, de repente, você se enquadrar em uma das regras de transição. É notório, muitas pessoas até têm conhecimento disso, que a aposentadoria por tempo de contribuição até a reforma, ela trazia lá para o homem se aposentar por tempo de contribuição 35 anos e a mulher 30, independente da idade. Não havia idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição antes da reforma. Porém, no cálculo dessa aposentadoria, havia a incidência do fator previdenciário. Isso era ruim. Então, ela, em regra, ela aí diminuía o valor do benefício em torno mais ou menos de 30%. Por isso é que eu digo, mesmo que de repente você já tinha o direito adquirido, mas não pediu e vai pedir agora a sua aposentadoria, é importante que você contrate um profissional para fazer os cálculos, para ver se de repente a pedir aposentadoria com base no direito adquirido é mais vantajosa para você ou não. Porque de repente você se enquadrar na regra de transição, em uma das regras de transição, seja mais vantajoso para você. Mas você só vai saber qual é o melhor benefício aí para você a partir do momento que você contratar um profissional para fazer essa análise para você, ok? Então, aí eu dei uma explicada sobre a questão do direito adquirido, sobre já quais os requisitos, né, que eram necessários para pedir aposentadoria antes da reforma. Após a reforma, como eu já disse para vocês, a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta, surgiu aí as regras de transição. São 4 as regras de transição. As regras de transição do pedágio de 50%, a regra de transição do pedágio de 100%, a regra de transição da idade mínima e a regra de transição dos pontos. Eu vou passar no próximo vídeo, eu vou explicar cada regra de transição. Regra do pedágio de 50%. Como que funciona esta regra? Para você, homem, se aposentar por esta regra, é necessário que você, lá em 13/11/2019, que foi quando entrou em vigência a reforma da Previdência, você tinha pelo menos 33 anos de contribuição, ok? Você, mulher, até a data da reforma, era necessário que você tivesse pelo menos
28 anos de contribuição. Como que funciona? O pedágio de 50% é o pedágio que você vai pagar, que você vai cumprir, do tempo que faltava para você completar o tempo mínimo para você se aposentar antes da reforma. Como eu citei no exemplo, o homem para se aposentar, para o homem se aposentar antes da reforma, ele tinha que ter 35 anos de contribuição. Vamos supor que na data da reforma você tinha exatamente os 33 anos de contribuição. Para os 35, ficaram faltando 2 anos. Então, você vai ter que pagar ou trabalhar mais 2 anos para completar os 35, ok? Completou os 35, quanto você vai ter que pagar de pedágio para você se aposentar por esta regra do pedágio de 50%? Se lá na reforma faltavam 2 anos para você completar os 35, 50% de 2 é 1. Então, você vai contribuir mais 2 anos para completar os 35. E além desses 35, você vai contribuir mais 1 ano, cumprindo aí o pedágio de 50%. Então, neste exemplo, o homem se aposenta quando completar os 36 anos de contribuição. A mulher, no exemplo que eu dei, ela tinha lá na reforma, então, exatamente os 28 anos de contribuição. Se ela tinha os 28, estava faltando 2 anos para completar 30 anos de contribuição. É o mesmo raciocínio do exemplo do homem, tá? Então, faltavam 2, então ela vai ter que contribuir ou trabalhar por mais 2 anos até para completar os 30 e aí pagar o pedágio de 1 ano, que é exatamente os 50% dos 2 anos que faltava para ela completar os 30. Então, ela vai se aposentar com 31 anos de contribuição, ok? Vejamos, pessoal, que nesta regra de transição não há que se falar em idade mínima. Veja que eu não falei de idade. A única característica aqui, o único requisito é você tê-la na reforma, pelo menos, no caso do homem, 33 anos de contribuição e mulher, pelo menos 28 anos. Cumpriu o pedágio, independente da idade que você tenha, você vai se aposentar por esta regra. Agora, saliento também para vocês o seguinte, esta regra, como eu já disse, ela não fala em idade mínima. Então, se você cumpriu o pedágio, você vai se aposentar por esta regra. Porém, esta é a única regra de transição que tem a incidência do fator previdenciário. Pessoal, então é necessário sempre fazer cálculos para ver se compensa você se aposentar por esta regra. Na minha opinião, ela é a pior regra para se aposentar. Primeiro que, após a reforma, o cálculo também do benefício mudou. Anteriormente à reforma, a gente pegava as contribuições de julho de 94 para cá. Porém, a gente excluía aqueles 20% menores salários de contribuição, ficava só com os 80% maiores salários. Agora não. Agora a gente não pode excluir, então a gente pega todo o período contributivo. Então, inclusive aquelas contribuições baixas, aquelas contribuições menores. E isso faz com que o seu benefício no cálculo fique menor. Tá ok? Então, esta regra de transição, na minha opinião, ela é a pior regra para se aposentar. É lógico, ela tem as facilidades, não tem a questão da idade, porém, como ela tem a incidência do fator previdenciário e ainda ela tem essa questão também da mudança de cálculo, então, o seu benefício ele pode realmente ficar com um valor muito ruim ao se aposentar por esta regra, ok? Por isso, sempre que você for solicitar sua aposentadoria, é necessário que você procure um profissional especializado no direito previdenciário para fazer a análise para você.
Por quê? De repente, você aí já implementou já os requisitos para se aposentar por esta regra, que é o pedágio de 50%. Mas será que esperando 2, 3 anos, contribuindo mais 2, 3 anos, ou às vezes até um ano, não sei, você implementaria uma aposentadoria melhor? Pense nisso. Regra de transição dos pontos. Como que funciona isto, né? A regra dos pontos, gente, ela soma tempo de contribuição mais idade, ok? Então, nós temos que somar o tempo de contribuição mais a idade da pessoa. E para o homem, no caso aqui, em 2023, tem que dar a soma de 100 pontos. E a mulher, para o ano de 2023, 90 pontos. Mas como que eu chego nessa pontuação? O homem, para se aposentar por esta regra, ele vai ter que ter pelo menos 35 anos de contribuição, que somando com a idade dele, a soma de 100 pontos, neste ano de 2023, ok? Então, se o homem tem 35 anos de contribuição e ele já tem 65 anos de idade, então, se eu somar 65, que é a idade dele, mais 35, que é o tempo de contribuição que ele precisa ter, dá 100 pontos. Então, neste caso, ele se aposentaria por esta regra de transição dos pontos, ok? No caso da mulher, também é a mesma coisa. Só que, no caso da mulher, a pontuação dela é menor. No caso, para a mulher se aposentar por esta regra em 2023, ela tem que ter uma soma de 90 pontos. E como que eu chego nessa soma de 90 pontos? Ela tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição. Pessoal, 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher é requisito necessário. É tempo mínimo de contribuição que eles têm que ter, ok? Então, no caso, a mulher ela tem 30 anos de contribuição. Se somar a idade dela e ela, somando a idade, chega-se a 90 pontos, ela se aposenta. Então, vamos supor, a mulher, ela tem exatamente os 30 anos de contribuição e ela tem 60 anos de idade. Se eu somar 30 anos de contribuição mais 60 anos de idade, eu chego à pontuação de 90 pontos. Então, neste caso, a mulher também, neste exemplo, se aposentaria por esta regra dos pontos, ok? Então, o que a gente não pode esquecer aqui, pessoal, é que estes pontos, eles vão aumentando, tá? E também é necessário, é requisito essencial que a pessoa tenha o tempo mínimo de contribuição exigido. No caso do homem, 35 anos, e no caso da mulher, 30 anos de contribuição, ok? Regra de transição progressiva da idade mínima. Como que funciona esta regra? Para se aposentar por esta regra, eu tenho que analisar pelo menos 2 requisitos importantes aí: tempo mínimo de contribuição e idade mínima exigida. No caso do homem, por exemplo, para ele se aposentar por esta regra, ele tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição. 35, no caso do homem, é o tempo mínimo de contribuição que ele precisa ter. Além dos 35 anos de contribuição, ele tem que ter uma idade mínima. No caso do homem, para esse ano de 2023, é necessário que ele tenha 63 anos de idade. Essa idade, ela vai aumentando a cada ano 6 meses. Então, o ano que vem, por exemplo, 2024, para o homem se aposentar por esta regra, além dele ter pelo menos os 35 anos de contribuição, ele terá que ter 63 anos de idade mais 6 meses. E assim sucessivamente até atingir 65 anos. Já a mulher, para se aposentar por esta regra, ela tem que ter também
tem que observar o tempo mínimo de contribuição exigido, que no caso da mulher é 30 anos de contribuição, e a idade mínima exigida para a mulher se aposentar por esta regra no ano de 2023 são 58 anos de idade. Então, no caso da mulher, também a idade dela vai aumentando 6 meses até o limite de 62 anos de idade. Então, a mulher, para se aposentar nesta regra o ano que vem, ela vai ter que ter 58 anos de idade, mais 6 meses, além do tempo mínimo de contribuição, que são os 30 anos. Regra de transição do pedágio de 100%. Para uma pessoa se aposentar por esta regra, primeira coisa, ele tem que verificar quanto tempo de contribuição ele tinha lá na data da reforma. Ok? Então, vamos supor que um homem, ele tenha 33 anos de contribuição em 13 de 11 de 2019. O homem, para se aposentar por tempo de contribuição, era necessário que ele tivesse pelo menos 35 anos de contribuição. Se ele tinha 33 anos, para se aposentar por esta regra, ele vai ter que contribuir mais 4 anos. Mas por que 4? Ele tinha 33. Então, ele vai contribuir 2 para completar 35. E esses mais 2 é exatamente o pedágio que ele cumpriu dos 2 anos que faltavam. Ok? Então, no caso do homem aí, ele se aposentaria com 36 anos de contribuição. Só que, para se aposentar por esta regra, não é requisito somente o tempo de contribuição. Eu tenho que olhar a idade dele também. O homem, ele precisa ter pelo menos 60 anos de idade para se aposentar por esta regra. Assim também é a mulher. Se caso uma mulher for se aposentar por esta regra, ela também vai ter que analisar quanto tempo de contribuição ela tinha da data da reforma, quanto tempo faltava para ela completar o mínimo de contribuição exigido, que é os 30 anos, e aí o quanto ela tem que pagar de pedágio. Por exemplo, no caso da mulher, vamos supor que ela tivesse aí, lá na reforma, 29 anos de contribuição. Então, ela vai se aposentar por esta regra quando ela completar 31 anos de contribuição. Mas por que 31? Ela tinha 29, ela teve que contribuir mais 1 para garantir o tempo mínimo de contribuição, que é 30, e esse 1 ano a mais é exatamente o pedágio dos 100% do tempo que faltava para ela se aposentar lá na reforma, ok? Além do tempo de contribuição também, eu preciso olhar para a idade dela. Ela, a mulher, para se aposentar por esta regra, ela tem que ter 57 anos de idade, ok? Então, eu tenho que analisar esses 2 requisitos: tempo de contribuição mínimo, o pedágio necessário e a idade. Se esse conteúdo foi importante para você, compartilhe.